Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. A Advocacia Geral da União afirma ao STF que indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é constitucional. Operação Calígula de combate aos jogos de azar prende 14 suspeitos, entre eles um delegado e uma ex-delegada da Polícia Civil. Na casa da delegada denunciada, o Ministério Público encontrou quase R$2 milhões escondidos em malas. Bicheiro, que também foi alvo da ação, é suspeito de ser o mandante da morte de Marielle Franco. Corpo de Bombeiros pede prisão de sargento suspeito de atirar em atendente de lanchonete no Rio de Janeiro. O jovem perdeu um dos rins. A Advocacia Geral da União afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é constitucional. Vamos a Brasília conversar com o repórter Anderson Arcoverde, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite para você, Anderson. Esse parecer da AGU está relacionado exatamente a que processo? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Augusto, esse parecer foi uma resposta da Advocacia Geral da União à solicitação feita pela ministra Rosa Weber na ação em que o partido Rede e Sustentabilidade questiona a constitucionalidade do decreto do presidente Jair Bolsonaro. No documento, a AGU afirma que o Instituto da Graça Constitucional, indulto individual ou perdão é um instrumento de contrapeso do Poder Executivo em relação ao Poder Judiciário e está previsto nas principais constituições dos países democráticos. A advocacia afirma também que, apesar de a condenação do deputado Daniel Silveira ainda não ter transitado em julgado, ou seja, de ainda ser possível apresentar recursos, com a graça constitucional, o Estado perdeu a prerrogativa de punir o parlamentar pelas acusações a que ele respondeu no processo. Por isso, não se pode cogitar mais nenhum novo ato processual. Recentemente, o deputado foi multado em R$405 mil porque se recusou a usar a tornozeleira eletrônica. A ação que questiona a constitucionalidade do indulto a Daniel Silveira será julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal. A data desse julgamento ainda não foi marcada. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Anderson. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ficou no cargo entre 2020 e 2021, foi inocentado pela Justiça do Amazonas. Pazuello respondia a um processo de crise pela falta de oxigênio em Manaus em janeiro de 2021, no ápice da pandemia de Covid-19. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal e rejeitada pela Justiça. A ex-secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e o sucessor na pasta, Hélio Angotti, também foram inocentados. Todos absolvidos por meio da nova lei de improbidade administrativa. Segundo a Justiça do Amazonas, as práticas descritas na ação não mais estão previstas na legislação. A Secretaria de Saúde de Pernambuco investiga um caso suspeito de hepatite aguda grave. Se trata de um bebê de 1 ano do município de Toritama, no agreste do estado. No último dia 27, ele deu entrada no hospital com febre, erupções na pele, dor abdominal e aumento do volume do fígado. O bebê já recebeu alta. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil são investigados 16 casos suspeitos da hepatite de origem desconhecida. Segundo a OMS, 300 casos já foram notificados em todo o mundo. As vendas do comércio cresceram 1% em março na comparação com o mês de fevereiro, registrando a terceira alta consecutiva. Já em relação a março do ano passado, o crescimento foi de 4% e no acumulado do ano, o setor registra um avanço nas vendas de 1,3%. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Após o reajuste do preço do diesel nas refinarias, o aumento já começou a ser repassado em vários postos. Quem mais sente essa alta são as empresas de transporte e principalmente os profissionais do setor. Esse aumento de agora mesmo
Pegou todo mundo de surpresa de novo. Os tanques do caminhão aí, ó. 800 litros, 400 cada lado. Vai ver quanto é que dá para encher o tanque. Pra você rodar 1.000 quilômetros. Vai gastar aí 3.500 litros, R$3.500 mais ou menos. É muita grana. O reajuste de quase 9% passou a valer hoje nas distribuidoras. São cerca de 40 centavos a mais e que já estão sendo repassados em muitos postos. Há 60 dias a Petrobras não aumentava o valor do combustível. O último foi em 11 de março, quase 25% a mais no preço. No acumulado do ano, o diesel já está em torno de 50% mais caro. Segundo a Petrobras, o preço do diesel foi impactado principalmente pela diminuição da oferta do produto em todo o mundo, com uma redução dos estoques nas principais regiões fornecedoras. Esse desequilíbrio resultou na elevação dos preços, com uma valorização acima do esperado. Esse caminhoneiro trabalha por conta. Ele disse que com os aumentos sucessivos, o valor do frete ficou defasado. Pesa no dia a dia por conta que o valor que eu tenho que manter o caminhão, eu estou tirando da minha família. Os valores de fretes estão os mesmos valores de 3 anos atrás, 5 anos atrás. Os mesmos valores e o diesel vem aumentando cada vez mais. Atualmente, o preço da Petrobras é apenas uma parcela do valor final do combustível. Somam-se a isso os custos e margens de distribuição e revenda, além do imposto estadual. No estado de São Paulo, por exemplo, antes do novo aumento, o preço médio do litro chegava a R$ 7,00, segundo o último levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo. Se eu pudesse hoje deixar o caminhão no estacionamento, eu deixaria, mas tem prestação. Eu estou com minhas contas super atrasadas, porque não estou tendo mais condições de manter os meus orçamentos. Sabe o padre que atropelou um suspeito de furtar uma igreja em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior paulista? Pois é, em um comunicado, os superiores dele anunciaram o afastamento do frei Gustavo Trindade dos Santos, de 37 anos, das atividades religiosas. O texto ainda diz que ele se encontra profundamente consternado e arrependido pelo trágico desfecho e pede orações pela vida do senhor Ângelo Nogueira, que está em recuperação na UTI, no caso suspeito do furto na igreja. O padre fugiu sem prestar socorro, por isso a nota completou: mesmo aquele que guia a comunidade pela palavra de Deus não está livre de erros e pecados. O Corpo de Bombeiros pediu a prisão do militar suspeito de atirar em um atendente de uma lanchonete de fast food no Rio de Janeiro. A vítima levou um tiro na barriga e perdeu um rim. Matheus Domingues Carvalho, de 21 anos, passou por cirurgia hoje no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde está internado. Segundo a família, ele perdeu o rim esquerdo por causa do tiro. O Corpo de Bombeiros pediu a prisão preventiva de Paulo César de Souza Albuquerque, que é sargento da corporação. Um outro pedido de prisão já havia sido negado pela Justiça, antes mesmo do militar se apresentar espontaneamente na delegacia. Ele afirma que o disparo foi acidental. As câmeras de segurança registraram toda a confusão que aconteceu na madrugada de segunda-feira. Paulo César reage com violência ao ouvir que deveria informar sobre um cupom de desconto no começo da compra. O bombeiro dá um tapa em Matheus, que revida. Paulo César força a entrada no estabelecimento, já com a arma na mão. A câmera não mostra o momento do disparo, só Matheus já caído no chão. A polícia ainda busca mais provas para pedir novamente a prisão do militar. Um médico de Hidrolândia, interior do Ceará, está sendo investigado por assédio sexual durante consulta em um posto de saúde. Carla tem 18 anos e usou as redes sociais para denunciar o médico Ricardo Teles. O assédio teria acontecido durante uma consulta de rotina neste posto de saúde em Hidrolândia, a 280 quilômetros de Fortaleza. Hoje ela falou ao Rede TV News. Eu tive filha há 2 meses atrás, estou passando pelo puerpério e minha mama pedrou. Quando eu cheguei na sala, o doutor examinou meu peito e falou que a gente teria que fazer uma perfuração onde estava o ferimento na mama para tirar a secreção. Quando eu sentei na maca, ele se apoiou entre as minhas pernas e começou a espremer o peito para sair a secreção e começou a se esfregar em mim. Carla diz que repreendeu o médico,
Mesmo assim, ele continuou com o assédio. Ele começou a se esfregar em mim, tentar botar a mão dele na minha parte íntima. E ele tentou pegar minha mão, colocar na parte íntima dele. Quando eu levantei para sair da sala, ele me abraçou, tentou me beijar à força. Vim para casa correndo, assim, vim em estado de choque. Depois de relatar o assédio nas redes sociais, a paciente registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Santa Quitéria, que passou a investigar a denúncia. Com a divulgação do caso, outras supostas vítimas do médico começaram a aparecer. Em mensagens, elas relatam que sofreram assédio do profissional durante consultas de rotina. Francilene também resolveu denunciar o médico. Ele ficava tocando nos meus seios e na minha parte íntima. E isso me assustava, porque eu sabia que aquilo não era normal. Por nota, a Prefeitura de Hidrolândia disse que afastou o servidor público para a averiguação dos fatos e afirmou que repudia qualquer ato de assédio ou importunação sexual. Por mensagem, o médico Ricardo Teles respondeu que está contribuindo com as investigações e que tudo será esclarecido. Não é porque ele é um médico que isso deve ficar omisso, que devem abafar o caso. Até porque eu sou uma entre tantas vítimas, não podemos deixar ele continuar nessa profissão, porque se ele continuar, ele vai fazer outras vítimas e devemos parar esse homem. Vamos mudar de assunto? Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil agora, com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, o dia começou debaixo de muita chuva em Salvador, caiu um pé d'água. Logo cedo, as ruas ficaram assim, olha, alagadas em vários pontos da cidade, chuva que trouxe aí muitos transtornos à população. Amanhã a chuva diminui bem pelo Brasil e também na costa leste aí do Nordeste, incluindo Salvador. A gente vai ter no máximo aqui, olha, uma chuva fraca e isolada. As pancadas de chuva mais intensas seguem concentradas nessa área mais escura, entre Teresina, no Piauí, até Rio Branco, no Acre. No restante do Brasil, o ar seco ganha força, com isso o tempo fica mais aberto, firme e o sol aparece mais. E a quarta-feira vai ser de muito sol e calor em Palmas e também Cuiabá, com máxima de 33 graus. E na costa leste do Nordeste, aqui entre Salvador e Fortaleza, as temperaturas também ficam na casa dos 30 graus. E, gente, hoje tivemos recorde de frio no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Temperatura ficou aí na casa dos 14 graus nas primeiras horas do dia. Foi a menor temperatura do ano até agora, mas depois deu uma boa esquentada. Amanhã não vai ser diferente. O dia começa com friozinho ainda em Belo Horizonte, mínima de 13 graus, depois esquenta 27 graus. Na capital paulista, mínima de 15 e à tarde a temperatura não sobe muito não, a gente vai ter um aumento de nuvens, máxima de 24. Agora no Rio de Janeiro o dia começa com 18 graus e esquenta rapidinho, chegando aos 32 graus. Quarta-feira vai ser quente aí para os cariocas. E agora a gente vai para Porto Alegre, que deve ser a capital mais fria do país e também mais úmida. Tem chance de chuva, o tempo fica mais carregado, com isso aumenta a sensação de frio. A máxima não passa à tarde dos 20 graus. Mesmo na quinta-feira, com um aumento aí de sol, né? A máxima é ainda de apenas 21 graus. E olha, aviso você que vem aí uma nova onda de frio, tá? O ar polar promete derrubar as temperaturas a partir do final de semana e há rumores que semana que vem deve nevar em algumas áreas aí do sul do Brasil. Será? Isso eu vou te contando e te atualizando aqui no Rede TV News. Espero você uma ótima noite. Tchau, tchau. Um casal foi preso suspeito de participar da morte de um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo. De acordo com a polícia, uma jovem foi a responsável por pedir o carro. No destino, o namorado dela, Vender Expedito Souza, que também foi detido, e o comparsa, que está foragido, anunciaram o assalto. O crime aconteceu no último dia 2. Testemunhas contaram que o motorista se assustou com a abordagem e deu marcha ré. Neste momento, um dos criminosos atirou 2 vezes e um dos disparos atingiu a cabeça do motorista. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 2 homens que fazem parte de torcidas organizadas. Eles foram acusados de espancar e roubar um jovem de 18 anos que vestia uma camisa de um time rival. O crime aconteceu em fevereiro. Outras 4 pessoas que também participaram da agressão ainda não foram identificadas.
Também no Distrito Federal, um homem que se passava por policial civil para cometer crimes foi preso. Segundo as investigações, ele usava um distintivo falso para ter acesso com facilidade a prédios residenciais e comércios. O criminoso, que já tem outras passagens pela polícia, estava cumprindo pena em prisão domiciliar. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga se o bicheiro Rogério de Andrade mandou matar a vereadora Marielle Franco. Ele é alvo de uma operação de combate a uma organização criminosa envolvida em jogos de azar. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz os detalhes dessa história para a gente. Boa noite para você, Tony. Como é que foi essa operação? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa operação foi realizada pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. 14 pessoas foram presas. Elas são apontadas, como integrantes de uma quadrilha que explora jogos de azar no Rio de Janeiro e também em outros estados. Um dos alvos era o bicheiro Rogério Andrade, que está foragido. O nome dele já foi incluído na lista de procurados da Interpol. Inclusive, durante a ação, o sistema do jogo do bicho chegou a ficar fora do ar no Brasil inteiro. As investigações mostraram que o Rogério Andrade abriu uma casa de apostas na zona oeste do Rio de Janeiro em sociedade com o Rony Lessa, que é apontado como assassino da vereadora Marielle Franco. Hoje, o Ministério Público revelou que o contraventor é investigado como um possível mandante desse crime. Vamos ver na reportagem da Aline Araújo como foi essa operação, que também prendeu 2 delegados por envolvimento com a quadrilha. Vamos conferir. A força-tarefa do Ministério Público chegou cedo neste condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O endereço é da delegada de Polícia Civil Adriana Belém. Os procuradores encontraram quase 2 milhões de reais em dinheiro na casa dela. 600 mil estavam num cofre, mas o restante estava escondido em 2 malas no quarto do filho da policial. A delegada, denunciada por corrupção passiva, tentou se explicar, mas acabou presa. Ela tentou justificar dizendo que era um dinheiro que ela economizava a vida inteira, que ela tinha muitos anos de polícia civil, que ela fazia parcerias no Instagram e que aquilo gerava um dinheiro para ela e que ela ia comprar um apartamento e que, por isso, estava juntando o dinheiro daquela forma, o que é de todo, pelo menos, estranho, uma vez que não estava numa instituição bancária e sim trancado dentro de uma mala. Adriana Belém está licenciada do cargo de delegada e, desde o ano passado, tem um cargo na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com um salário de mais de R$8 mil. E, segundo a Prefeitura, ela será exonerada. Nas redes sociais, Adriana publicou um presente que deu ao filho. Um carro de luxo foi blindado essa semana. Na ação de hoje, também foi preso o delegado Marcos Cipriano, que antes mesmo da operação acontecer, tinha em casa uma cópia do mandado de prisão expedido contra ele. Segundo o MP, o delegado era integrante de um esquema de corrupção e exploração de jogos de azar e teria intermediado um encontro entre Adriana Belém e o policial reformado Rony Lessa, preso desde 2019, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A investigação aponta que na reunião foi acertada a liberação de 80 máquinas caça-níqueis que pertenciam à quadrilha, liderada por Rogério de Andrade, bicheiro carioca, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele tinha interesse direto no resultado da organização criminosa. Então a denúncia, por exemplo, ela exemplifica um episódio em que Rony Lessa inicia, depois do fechamento do bingo, diversas reuniões e tratativas, tanto com integrantes da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para celebrar acordos permanentes de corrupção que evitassem novo fechamento do empreendimento assim que fosse reinaugurado. Rogério de Andrade e Rony Lessa são velhos conhecidos. Em 2009, Lessa era a segurança de Rogério e, num atentado, perdeu uma das pernas. Segundo as investigações, em 2018, o contraventor e o policial abriram casas de jogos e bingos em vários estados. Essas negociações aconteceram na mesma época em que a vereadora Marielle Franco foi morta. Foi num celular apreendido durante a apuração do caso Marielle que se descobriu o esquema de corrupção. Por isso, o Ministério Público não descarta a possibilidade do bicheiro estar envolvido no crime. Em um momento contemporâneo à morte de Marielle, os dois eram muito próximos, havia uma relação de confiança entre os dois. Nós não estamos falando de algo distante. São 2 episódios muito próximos. Nós já temos como premissa 2 indivíduos que foram denunciados por executarem o crime.
É fato notório, público, o link entre eles, principalmente o Rony Lessa, e o chefe da organização criminosa, que figura como hoje 01 dessa denúncia, Rogério de Andrade. Então, por óbvio, desde o primeiro momento, essa é uma das linhas mais fortes a ser investigada por todos nós aqui. A Polícia Civil afirmou em nota que a delegada Adriana Belém está afastada de licença e que Marcos Cipriano não trabalha mais na instituição. A Corregedoria informou que precisa ter acesso às investigações para dar andamento aos processos administrativos. A defesa de Rogério de Andrade afirmou que a operação não demonstra necessidade de prisão cautelar e afronta uma decisão do STF que concedeu o trancamento de uma ação penal contra ele. Imagens de uma câmera de segurança instalada às margens da rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo, registram o ônibus da dupla Conrado e Alexandro passando segundos antes do acidente que deixou 6 mortos. O veículo passa e, em seguida, é possível ouvir um estrondo. Pessoas que estavam próximas correm para ver o que aconteceu. 6 passageiros morreram no acidente, entre eles o cantor Alexandro. O músico que fazia dupla com ele, Conrado, e outra vítima estão internados em estado grave. A polícia acredita que o pneu do ônibus estourou e, por isso, o motorista perdeu o controle da direção. As causas do acidente ainda são investigadas. E um ônibus de viagem pegou fogo e ficou completamente destruído na cidade de Pindoretama, no Ceará. As chamas teriam começado após a atitude irresponsável de um passageiro. Segundo a empresa, ele fumou escondido no banheiro do coletivo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O veículo tinha saído de Natal com destino a Fortaleza. Câmeras de segurança da cabine de um pedágio da rodovia Fernão Dias, no sul de Minas Gerais, flagraram o momento em que um motociclista é atropelado por um caminhoneiro. As imagens mostram um motociclista parado na cabine pagando o pedágio quando é atingido pelo motorista de um caminhão que passa em alta velocidade. A vítima fica imóvel enquanto os funcionários correm para fazer o socorro. O caminhoneiro fugiu. Segundo a concessionária que administra a pista, o acidente aconteceu na Praça de Carmo da Cachoeira. O motociclista foi levado para o Hospital de Três Corações e já recebeu alta. A Polícia Civil de Minas abriu uma investigação para apurar o caso. O motorista pode responder por lesão corporal culposa no trânsito. Com certeza, né? Em março, os roubos de carros e motos tiveram um aumento de 36% no estado de São Paulo em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Muitos casos são registrados por câmeras de segurança e você vai ver agora o flagrante de 3 assaltos que ocorreram nesta semana. Na Zona Sul de São Paulo, 4 bandidos em um carro branco fecham o veículo da vítima. 3 deles descem, um apontando a arma para o motorista e o obrigam a sair do carro. O criminoso de blusa vinho ainda pega a carteira do homem, retira o dinheiro e depois joga no chão. Eles vão embora com o carro. Em uma rua próxima, a mesma quadrilha utiliza o veículo roubado para praticar mais assaltos. Essa família com 3 crianças também foi vítima do grupo. Em Mauá, na Grande São Paulo, outro flagrante. A imagem mostra o motorista já na área de acesso da portaria de um condomínio quando é abordado pelos bandidos. 3 assaltantes descem e obrigam o rapaz a descer do carro. O trio entra no veículo e vai embora. Ninguém foi preso. Nesse outro flagrante, em Campinas, no interior do estado, o roubo de uma moto. A vítima tenta entrar em um condomínio para fugir dos bandidos, mas não consegue. Nervoso, ele deixa a moto cair e é agredido por um dos criminosos. A vítima consegue se esconder na guarita e a dupla foge. Uma discussão na saída de uma boate terminou em atropelamento e teve disparo de tiros, inclusive, no centro de Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com testemunhas, o dono deste carro prata teria visto a companheira conversando com outro homem. O motorista dá marcha ré e atinge um rapaz que ficou ferido. Mesmo assim, ele continua com as manobras na tentativa de atingir quem estava por perto.
Na sequência, 2 policiais à paisana percebem a movimentação e disparam contra o carro. Só então o motorista foge. Ele postou um vídeo nas redes sociais mostrando as marcas dos tiros no veículo após a confusão. Gastou nosso cu de tiros toda hora. O homem ainda não foi localizado pela polícia. Novos vídeos devem ajudar a polícia a identificar o grupo que invadiu o maior shopping de Belo Horizonte para assaltar uma joalheria. O crime foi no último sábado. As imagens mostram os suspeitos já dentro do shopping, momentos antes do ataque à joalheria. Os 4 homens são apontados como integrantes da quadrilha. Eles usavam bonés, máscaras e durante toda a ação falavam ao celular. O criminoso vestido de branco seria o mesmo que aparece armado dentro da loja durante o assalto. Essas imagens elas ainda não foram totalmente analisadas, são muitas imagens e não são imagens só do dia do fato, né? A gente precisa analisar uma imagem pelo menos de uma semana antes, porque provavelmente pela forma que aconteceu o roubo, esses indivíduos provavelmente eles já estavam ali fazendo algum tipo de levantamento no shopping. Câmeras de um prédio vizinho também flagraram o bando chegando em 2 carros usados na fuga. 7 pessoas descem, uma delas carrega uma sacola. Eles se dividem em outros 2 veículos e ainda tentam incendiar os carros abandonados. De acordo com as investigações, ao menos 9 pessoas participaram da ação. Indivíduos que provavelmente possam ter alguma ligação com São Paulo, pelos veículos que foram abandonados lá no local. É uma linha de investigação a ser seguida pela Polícia Civil. A ação foi na tarde de sábado, véspera do Dia das Mães. Segundo o boletim de ocorrência, 2 homens armados entraram na loja. Um deles usou um martelo para quebrar 4 mostruários e pegar 13 relógios. Depois, outros 2 homens, também armados, entraram na loja e mandaram os funcionários deitarem no chão. Em nota, a joalheria disse que o prejuízo ainda não foi calculado. Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a Argentina há pouco, por volta das 8 horas da noite, horário do Brasil. O tremor foi sentido aqui, em cidades do interior e também na Grande São Paulo. Esse fenômeno aconteceu na província argentina de Jujuy, a quase 180 quilômetros de profundidade, e também foi percebido no Chile, na Bolívia e no Paraguai. Até o momento, não há relatos de vítimas ou de danos provocados por esse tremor. A gente muda um pouco de assunto para falar de cenas lamentáveis no futebol brasileiro. Durante a partida entre Sport e Corinthians pela Copa do Brasil Sub-17 na Ilha do Retiro, integrantes de uma uniformizada do Leão invadiram o setor de visitantes para agredir e roubar camisas dos poucos corintianos na arquibancada. O jogo precisou ser paralisado por cerca de 5 minutos em razão da violência. Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco disse que não teve a presença solicitada nem pelo Sport nem pela Federação Pernambucana de Futebol. O Leão lamentou o ocorrido e afirmou que vai acompanhar os desdobramentos do caso. Morreu hoje, aos 84 anos, o jornalista Alberico de Souza Cruz. Ele trabalhou nos principais jornais, revistas e emissoras do país. Aqui na Rede TV, comandou o jornalismo da emissora até se aposentar em 2002. Nos anos 80, ingressou na Globo, onde atuou por 15 anos. O jornalista foi responsável por grandes coberturas no Brasil e no mundo. Há 2 anos e meio, Alberico recebeu o diagnóstico de leucemia. Há uma semana, foi internado no Rio de Janeiro com complicações da doença. Alberico deixa a mulher, 2 filhas e 3 netos. Em meu nome, em nome do jornalismo da Rede TV, fica o nosso muito obrigado ao Alberico. O legado dele segue vivo nesta redação. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Você continue assistindo a Rede TV. Vem aí agora o programa sensacional da querida Daniela Albuquerque. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.